Ela que valoriza tanto a literatura brasileira, né? Eu queria muito saber a opinião dela, de saber, por exemplo, que Guimarães Rosa, um dos maiores autores da língua portuguesa, por exemplo, ele usa a palavra assim, ó, território, né? O diminutivo ele usa territorinho, sendo que a prescrição diria que seria territóriozinho. Ela que valoriza tanto a tradição literária, o que ela diria? E aí que a norma prescritiva da língua começa a travar. Ela fala assim, é territóriozinho, mas já que um autor consagrado usou territorinho, então agora a gente consegue aceitar. É assim que funciona a absoluta e tão objetiva norma padrão, norma culta da língua portuguesa. Se um autor começa a usar, um autor consagrado na língua, eles vão falar assim, bom, agora a gente tem que aceitar porque, enfim, não tem desculpa pra falar que não. Eu quero trazer com vocês o tema que foi um pouco popular nessa semana, mas sinceramente, isso aqui é uma coisa que vira e mexe aparece. Essa pessoa aqui, ela que tá na thumb, que eu vou mostrar pra vocês, ela é só mais uma das pessoas que vira e mexe, viraliza aqui, porque ela tá querendo dizer que as pessoas não sabem falar português, enfim. É mais do mesmo. Mas eu acho que, enfim, sempre que a gente tem oportunidade, é bom falar sobre isso. É só mais uma pessoa que faz mais do mesmo, tá? Não tem nada novo. É mais uma nova Cíntia Chagas, que falava que o jeito que as pessoas falavam, os brasileiros falavam, era pobre, era indecente, era qualquer coisa lá. Enfim, fazer uma personagem. Eu vou começar com um vídeo que me chamou a atenção, ou que eu vi primeiro, e aí depois a gente vai a partir disso aí, tá? Que é o que também tá na thumb aí, né? Então, vocês sabem falar o diminutivo no português? Vocês acham que sabem? Pelo jeito, vocês não sabem. Vocês falantes nativos de português brasileiro, aparentemente não sabem usar a própria língua. Então, vamos aprender mais sobre a nossa própria língua, né? Já que a gente não sabe, né? Como que é? Vamos ver aqui. Vamos ver se você acerta todos os diminutivos. O diminutivo de casa é casebre. O diminutivo de pedra é pedrisco. O diminutivo de flor é flósculo. O diminutivo de moça é moissola. O diminutivo de livro é livreto. E o diminutivo de rapaz é rapagote. Acertou todos os diminutivos? Essa mulher é só mais uma dessas marionetes, essas vozes de uma suposta alta classe, que na verdade é uma classe média que tem mais poder de consumo, que acha que tem um repúdio à forma de falar das pessoas. Ou seja, uma pessoa que leu um dicionário, viu ali que, historicamente, um cultismo na língua portuguesa é casebre, não casinha, por exemplo, e decidiu falar que todo mundo fala mal. Então, eu digo isso não por esse vídeo só, mas é porque eu dei uma olhada no perfil dessa pessoa, quero compartilhar com vocês. É uma pessoa que, enfim, se expôs, então eu vou só mostrar porque ela decidiu se expor, né? E ela se autodenomina como uma pessoa que ensina você a falar e escrever corretamente. Ok? Então, falar corretamente. Aparentemente, os brasileiros não sabem falar. E os vídeos são basicamente isso aqui. É bem repetitivo, aliás. Ela diz, você sabe falar tal coisa? Não, você não sabe porque você é burro e eu vou te ensinar aqui. Então, por exemplo, ela diz aqui... Que acabam com o interesse de quem você paquera. Me adiciona. Ai, que tristeza. Adicione-me. Adicione. Eu quero perguntar pra vocês, alguém já usou essa forma? Adicione-me? Adicione-me no Instagram, adicione-me no WhatsApp. Se alguém já disse isso, pelo amor de Deus, gente, vocês são pessoas bem estranhas. Acho que ninguém diria isso, porque ninguém fala isso. Me adiciona, como a nossa Rosa Antonini aqui colocou, é a forma preferível para qualquer brasileiro. Pode ser também me adiciona, é uma variável possível, mas até um falante de português culto, a gente tava falando agora sobre variedades cultas da língua portuguesa, qualquer falante de português culto do Brasil diria me adiciona, em uma fala pouco vigiado, assim, sem estar pensando demais sobre o que tá falando. Enfim, e eu vou mostrar o conteúdo porque faz sentido para a tese que eu quero desenvolver com vocês aqui, que é dizer que você não sabe falar o português e que ela sim leu algumas palavras, algumas entradas de palavras no dicionário, e ela tá te ensinando como falar certo a sua própria língua. Então ela tem um outro vídeo aqui que é dizer, não é maquininha, é maquineta. Vamos ver. Acredita que é maquineta? Não existe diminutivo de máquina como maquininha nos dicionários. Se porventura você consultar o Michaelis agora, ele dirá apenas maquineta. Maquininha não é um diminutivo dicionarizado. Que engraçado, porque essa é uma fala que pra mim é de estudo. Maquininha não é um diminutivo dicionarizado. Agora eu vou dizer, a língua depende da dicionarização de termos? Quantos termos nós usamos que não estão dicionarizados? Aliás, quanto que o dicionário de fato representa o arcabouço lexical da língua? Praticamente nada. O dicionário, para uma palavra ser dicionarizada, muitas vezes o que acontece é, ela já está em uso há muito tempo e ela já se popularizou o suficiente ou já é utilizada de forma tão difundida na língua que ela passa por esse processo de dicionarização. Mas muitas vezes, quando a palavra já é dicionarizada, as palavras já estão em uso há muito
muito tempo, então ela já tá estabelecida. Então o que vem antes não é a dicionarização da palavra. Então é o que eu digo, essa pessoa, ou essas pessoas qualquer, ela é só mais uma, tem várias, Cíntia Chagas, qualquer uma dessas. Elas nem entendem como funciona a própria língua e como funciona a própria dicionarização. O dicionário não diz o que são palavras permitidas à língua. Veja bem, o dicionário é o contrário. O dicionário, ele faz um registro, uma foto sincrônica, ou seja, de um momento da língua, em que aquelas palavras, elas são válidas, entre aspas, da língua, elas são reconhecidas pela língua pelo seu uso histórico, ou sincrônico, ou seja, pela quantidade de vezes que as pessoas usam no momento atual, ou pela sua importância histórica, ou relevância histórica, literária, alguma coisa assim. Não vem primeiro a dicionarização de uma palavra para que as pessoas passem a usar, é o contrário. O dicionário sempre está correndo atrás, ou tentando cristalizar em um momento só o que as pessoas já falam, como a língua já se manifestou. E muitas vezes de forma bem atrasada. Aliás, tem palavras que nunca vão ser dicionarizadas, e não quer dizer que elas vão deixar de ser usadas, ou que elas deveriam deixar de ser usadas. É só mais uma pessoa que tenta transformar a língua em dicionário, sendo que o dicionário não tem nada a ver com a língua, ou seja, ele não representa nada da língua, ele não diz que o que é válido na língua é o contrário. Aqui no Nordeste dizendo abestalhada para se referir a uma pessoa tonta, boba, e avoado para uma pessoa que não tem compromisso com nada. Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês como ela sugere que as pessoas xinguem. Até os xingamentos agora são sujeitos à prescrição dela. Vou mostrar pra vocês como ela sugere que vocês xinguem. Então, não diga abestalhado é coisa de gente pobre, gente que não tem classe nenhuma. Então, o certo é falar isso aqui, ó. Burro? Não, obtuso. Barraqueiro? Não, beligerante. Nem tem o mesmo sentido, pra começar. Beligerante é uma pessoa que pode ter um sentido metafórico, uma pessoa que quer começar brigas, mas normalmente tem a ver com, por exemplo, um país beligerante, um país que quer empregar a guerra, armas, enfim. Falso? Não, pérfido. Chato? Não, inafável. Idiota? Não, estroso. Todos os vídeos dela, dei uma olhada, eu fiquei uma hora olhando os vídeos dela pra ver se tinha alguma diferença de conteúdo. E reparem, não é à toa que todos os vídeos dela tem, por exemplo, referências, ou seja, o vídeo dela não tem nada a ver com roupa, mas tem a imagem dela com uma roupa e com marcas caras, ou com coisas que são consideradas elegantes, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, tem alguns vídeos aqui dela que ela tá sentada em algumas cadeiras, poltronas, assim, talvez representando um ambiente de uma pessoa da alta sociedade, qualquer coisa assim, e sempre relacionando também a etiqueta. Tem muito essa coisa de você falar certo, você ser bem visto, você então tem a ver com o jeito que você, a roupa que você usa, a maquiagem que você usa. Então tem muita associação da forma com que a pessoa fala com a aparência dela, que representa ou tenta representar uma alta elite, ou seja, por exemplo, essa aqui, o chá, e eu digo assim, isso são elementos assim simbólicos que não são ditos, mas a gente consegue perceber a tentativa, então vamos dizer assim, o hábito de beber chá numa porcelana chique, estar sentado com um roupão, numa poltrona, num ambiente assim com tranquilidade, bem arrumado, tudo isso tem a ver com criar a ideia de que falar bem é também ser bem visto, tá? A ideia de prestígio. E quem não fala da forma com que ela prescreve, por exemplo, também está muito longe da forma de existência dessa pessoa, que tem a ver com quanto ela consegue consumir para, enfim, para ter essas roupas que ela tem, etc. E também para falar do jeito que ela fala, porque a gente tem que lembrar, como eu disse já agora há pouco, é que você falar de uma certa forma no Brasil tem a ver com o seu acesso à educação formal, que parte das suas condições materiais e financeiras. Não é à toa que todas as pessoas que prescrevem ou dizem de forma taxativa que falar assim é feio, falar assim é errado, você é burro, isso, como ela disse naquele outro vídeo lá, você quer acabar com o interesse de uma pessoa em você, fale dessa forma, que é coincidentemente a forma como pessoas com pouca instrução, que no Brasil tem a ver com ter acesso financeiro a essas instituições, porque a educação é privatizada. Se a educação é privatizada, acontece que você não tem dinheiro, você não acessa o melhor da educação. E é assim que funciona então numa ditadura burguesa, por exemplo, em que para você poder acessar um direito básico à educação, você tem que pagar. Se você não acessa, você tá apartado já disso. Não é à toa que, por exemplo, toda a imagem que ela cria de uma pessoa cara, de uma pessoa que tá num ambiente de luxo, ela fala muitas vezes sobre luxo. Eu agora não separei todos os vídeos, mas ela fala muito sobre luxo. Aliás, tem até um stories dela, eu quero mostrar isso pra vocês, porque esse story pra mim é sintomático. Isso tem tudo a ver com língua, tá, gente? Eu não tô saindo do tópico. É porque é o que eu falei, a língua, ou ensinar a falar corretamente, assim, o desprezo pela forma popular de falar de pessoas que não têm, a maior parte das pessoas do Brasil não tem acesso à instrução formal, educação de ensino privatizada, tem tudo a ver com o estilo de vida, o reflexo no estilo de vida que ela tem. Então, por exemplo, olha esse story que interessante. Esse aqui. Um dia, para mim, luxo, ostentação, riqueza é poder acordar, apenas espreguiçar-me, pegar meu Kindle e deitar-me novamente. Li durante 1 hora, está embaçado. Ainda leio A Senhora, de José de Alencar. Apaixonada estou pela personagem Aurélia. Vocês precisam ler A Senhora, de José de Alencar.
Reparem, há três coisas aqui que ela diz que é luxo e ostentação e que realmente no Brasil é luxo e ostentação. Ela diz que acordar num sábado de manhã e poder ler um livro, no sábado ela diz, sei lá, no fim de semana de manhã, ter tempo pra poder ler um livro, e isso é um luxo e é um luxo pra ela uma ostentação. E sabe qual é a verdade? É um luxo e uma ostentação sim. Porque sabe quem não tem acesso à leitura, a um ambiente calmo pra leitura, ou pelo menos tempo, no mínimo tempo pra leitura? As pessoas que trabalham no Brasil. As pessoas que trabalham no Brasil, a maior parte das pessoas que não vão ter nunca, ou praticamente nunca, não tem perspectiva de ver nunca, a diminuição, por exemplo, da sua carga horária, da sua jornada de trabalho para pelo menos 5 dias semanais, que hoje a gente trabalha 6 por 1, ou até 7 por 7, ou seja, não trabalham todos os dias, senão morrem de fome. Essas pessoas não têm uma manhã tão gostosa como essa, podendo ler um livro, podendo, né, exercer ter um tipo de hobby que não seja, por exemplo, usar o celular, porque ela não tem condições físicas mais para aguentar, por exemplo, um processo que é reflexivo, que é cansativo, que exige hábito, que é o hábito da leitura. O que ela diz ser luxuoso e ostentador é justamente o que a maior parte, 90% da população brasileira, 99%, não consegue ter. E é por isso que nós temos as brigas hoje, a luta pela diminuição da carga da jornada de trabalho, porque as pessoas não têm tempo. Então, não é ninguém, as pessoas não são burras, não são preguiçosas, as pessoas não têm tempo. E quando ela tem tempo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar de filho. Então, tá ali à toa num sábado, que é uma delícia. É uma delícia. Todo mundo tem que ter direito a isso. Então percebam que todo o discurso dela, eu quero mostrar isso pra vocês, não pela pessoa em si, mas que o discurso que ela reproduz ali reflete justamente o problema um dos problemas principais da sociedade brasileira. Então, é engraçado que ela diz que quer ensinar as pessoas a falar bem, corretamente, etc. Mas enfim, se a pessoa não tem dinheiro pra acessar uma instituição de ensino porque ela é privada, né? Ou seja, se nós privatizamos a educação, então quem tem acesso, quem tem condições financeiras, acessa a educação, quem não tem, não acessa. Quem não tem tempo pra estudar, pra ler, por exemplo, e aprender quando usar, por exemplo, essa forma do português culto que nós falamos em contextos que ela deve usar, por exemplo, ou socialmente a gente estabeleceu que deve usar, ela não tem tempo pra isso porque ela tá trabalhando, ela tá virando noite, ela tá fazendo qualquer outra coisa que não seja se dedicar a um aprimoramento pessoal, a poder desenvolver outras habilidades que não seja morrer de trabalhar, entende? Antes de qualquer análise linguística, é uma análise social. A gente trabalha aqui com sociolinguística, a língua não tá separada do contexto em que ela é produzida, né? Então, o que eu acho curioso, assim, por exemplo, desse tipo de fala, é que é até a própria falta de noção ou de conhecimento do que é o próprio diminutivo. Então, por exemplo, ela disse aqui que o diminutivo de casa é casebre, porque é o diminutivo que tá no dicionário. E casinha não estaria no dicionário, e talvez ela, então ela por isso estaria errado. Mas o que é engraçado, porque o diminutivo, ele não tem só a função de tornar uma palavra, ou se referir a um objeto menor, uma versão menor do que aquela palavra original. Então, uma casa, uma casinha, esse casinha não necessariamente tem a ver com o fato de ser uma casa menor em tamanho, que seria talvez um casebre. Enfim, tem até outros contextos em sentidos. Até porque a gente tem que avaliar no sentido semântico pragmático a fala, ou seja, a fala, ela é construída, ela é feita segundo a intenção do falante, os seus atos locutórios que a gente tem, segundo as suas motivações, suas intenções. Isso vai condicionar a forma com que essa pessoa vai usar o diminutivo. Então, por exemplo, o diminutivo, só pra você ter algumas, o sufixo de forma geral, né, mas o diminutivo especificamente, eles podem ser diminutivos ou atenuativos, né, podem atenuar um processo, então pode ser, vou fazer um trabalhinho e já volto, ou seja, atenuar talvez o processo de trabalhar. Pode ser, enfim, ele pode ter um tom depreciativo, por exemplo, esse livrinho aí que você tá lendo, ou seja, eu posso falar que é um livro que não merece ser lido, por exemplo. Eu posso fazer diversos tipos de juízo de valor que não necessariamente tem a ver com aquilo ser menor do que uma outra coisa, por exemplo. Por exemplo, mais um dos artigos, um autor aqui, mostra, por exemplo, a diferença entre você dizer mulherinha e mulherzinha, e que o inho e izinho, né, com Z, pode em alguns contextos ser só uma adaptação fonética. Então, por exemplo, eu posso ter uma palavra como homem, homenzinho, e não homeninho, porque ali eu vou ter a junção de um ditongo, né, homem e uma nasal com o i de inho, homeinho, que não é muito comum, é mais pra acomodar isso foneticamente, a gente acaba colocando um Z ali. Pode ser uma motivação fonética, mas também pode ser uma acomodação, ou pode ser uma intenção de transformar algo menor ou mais desprezível ainda com o Z, por exemplo. E aí tem várias teorias, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, ela disse aqui casebre, né? E dizer casinha é muito diferente. Eu posso dizer que eu moro num casebre, ou posso dizer vamos pra casinha, vamos pra nossa casinha, vamos construir a nossa casinha, vamos comprar a nossa casinha. E aqui, olha como eu digo que a falta de compreensão de como a própria língua funciona faz com que ela prescreva uma coisa que nem funciona na realidade. Eu dizer vamos comprar a nossa casinha não tem necessariamente a ver com comprar uma casa pequena. E isso é o que eu falo desses vídeos que vocês ficam popularizando, dando like, curtindo e pondo essa pessoa pra cima. Que, enfim, agora eu tô brincando, mas que as pessoas ficam dando bola pra esse
tipo de discurso, sendo que essa pessoa mesmo não sabe como funciona o próprio diminutivo. Como eu disse, eu dizer que nós vamos comprar nossa casinha, não tem a ver com ser uma casa pequena, tem a ver com o valor afetivo de casa, percebe? Então, nesse caso, é completamente errado, e é errado mesmo, porque não vai trazer a motivação e a intenção locutória daquela pessoa ao falar casebre. Vamos comprar nosso casebre? E aí essa pessoa, por exemplo, tá falando que você fala errado por falar casinha. Primeiro que não faz sentido nenhum falar errado na língua, principalmente no caso do diminutivo, já vamos falar sobre isso, mas mostra que ela não compreende exatamente que a língua ela tem que ser analisada no ponto de vista pragmático, no ponto de vista semântico, ou seja, qual a intenção daquela pessoa naquele contexto, que é muito diferente eu falar casebre e casinha naqueles contextos diferentes, percebe? Então não faz sentido algum ela falar que o errado é casinha e o certo é casebre, porque depende da minha intenção, eu vou querer usar casinha sim. Por exemplo, ela disse que o diminutivo de rapaz é rapagote, eu já vi rapazote também, enfim, não importa, qualquer arcaísmo que a gente não usa, que importa, mas por exemplo, eu querer fazer o diminutivo de mulher, eu dizer que uma pessoa é mulherzinha, aquele homem é uma mulherzinha, não seja uma mulherzinha, não tem nada a ver com eu falar que uma pessoa ser uma mulher pequena, percebam? Então o diminutivo, é isso que eu digo, a língua, ela não pode ser analisada de uma perspectiva tão simplista dessa forma. E essas pessoas que elas fazem é dizer que você fala errado, pura e simplesmente porque no dicionário não existe uma palavra. Só que elas não conseguem ter nenhuma capacidade crítica, eu duvido, eu nem sei qual formação que ela tem, ou se ela tem formação, não importa, mas ela aí se coloca como uma pessoa, ela e outras pessoas, ela é só um exemplo agora, da vez da moda, mas tem assim, Chagas, tem um monte de outras que se põem como bastiões da língua, protetores da língua, como se elas conhecessem muito a língua, as pessoas falam no comentário, caramba, não sabia disso, como ela é inteligente, como ela sabe essas coisas, sendo que ela só decorou umas palavras e ela não consegue nem fazer uma análise crítica de contexto de uso dessa própria palavra. Então dizer que o diminutivo de casinha de casa é casebre, eu falo, não, qualquer linguista diria, não sei, depende do contexto que você tá falando. Se eu quiser dizer, vamos comprar nossa casinha, não tem nada a ver com ser uma casa pequena, tem um valor afetivo. Ou eu posso dizer, por exemplo, de uma forma irônica. Já pensou, por exemplo, eu vejo uma casa do Gustavo Lima, né, aquele cantor sertanejo super rico, tem uma porta de 6 metros. Aí eu falo assim, caramba, ele gastou tanto dinheiro nessa casinha aí, né, de forma irônica, obviamente, porque é uma casa inacessível, é uma mansão, é uma casa muito grande. Não faz sentido você analisar em termos absolutos uma coisa que é social e que tem uma intenção, tem um contexto pra ser usado, que é, por exemplo, a língua, né. Aliás, ela despreza bastante quando ela fala esses diminutivos. Eu tô focando no diminutivo, que é o tema que, sei lá, veio na minha cabeça quando ela falou isso. Pode ser isso vale para aumentativo também. Mas o inho, por exemplo, ela despreza muito o inho, né? Ou seja, ela quer que você fala casinha, ela quer que você fala florzinha, mas o inho, ele é o diminutivo por fixação, né? Ou seja, colocando um termo no final da palavra, mais produtivo, não só atualmente, mas desde sempre na língua portuguesa. Desde de textos que analisam, ou seja, quando a gente analisa desde o século XIII até agora, por exemplo, o inho, ele é um dos mais produtivos até hoje. Ele continua sendo o mais produtivo até hoje. O que eu acho muito interessante que eu vi num outro artigo que eu vou deixar de referência aqui pra vocês, é que quando uma pessoa, por exemplo, ela quer falar o diminutivo de casa, e ela não tem, vamos dizer assim, um conhecimento literário da palavra casebre para associar com um diminutivo de uma casa pequena. O que acontece? Essa pessoa, ela vai usar processos já produtivos na língua, que servem a ela muito bem em outros casos, como, por exemplo, dizer, sei lá, pecinha, ou garrafinha, qualquer coisa assim. Ela vai usar um processo que ela já sabe que funciona, que é bem sucedido na língua, e ela vai fazer o quê? Ela vai ser uma própria engenheira da própria língua, e vai começar a construir outras palavras a partir de processos que ela já considera bem sucedidos. E sabe por quê? Porque ela sabe que vai ser bem sucedido, e ela vai conseguir se comunicar muito bem com isso. Ou seja, ela sabe que inha, inho, funciona como diminutivo, que pode, e ela como um falante nativo, ela tem um conhecimento absurdo, muito mais do que essa mulher tá pondo aí, por exemplo. Ela sabe que o que pode ser irônico, ela sabe o que pode ser afetivo, ela sabe o que pode ser desprezo, por exemplo, ela sabe o que pode ser todas essas coisas, então ela usa um processo que ela conhece, por exemplo, de outras situações, e aplica e constrói, e começa a ser engenheira da sua própria língua, e começa a produzir novos lexemas, novas formas de palavras, né, de léxico, a partir dos processos que ela já tem estabelecidos na língua. E isso é a inovação linguística, isso é a maior riqueza da língua, que é a produção de palavras a partir de outros processos formadores de palavras que ela já conhece. Então, ela vai falar coisas que ela nunca falou. Então, eu posso falar um diminutivo que eu nunca falei na minha vida. Sei lá, eu posso olhar abajur. Talvez eu nunca tenha falado diminutivo de abajur. Mas se eu quiser me referir a ele, sem conhecer uma palavra arcaica ou qualquer coisa sem estar no dicionário qualquer que essa mulher tá pondo aí, como se você fosse burro, eu vou usar um processo muito mais criativo, muito mais complexo do que isso. E vou fazer o quê? Vou usar um outro processo já conhecido da língua e vou colocar abajurzinho. E aí o Z ali por causa do R, enfim, tem uma questão ali de adequação fonética, etc. E eu vou produzir esse lexema que talvez eu nunca tenha produzido na minha vida de forma intuitiva, porque eu domino a minha língua. E dominando a minha língua, eu sei exatamente como fazer esse processo. Então, é como eu falo pra vocês, essas pessoas que julgam aí de forma que tratam a língua de forma prescritiva, dizem que conhecem muito mais a língua, meu Deus, olha como ela é inteligente, elas são só papagaios. Elas repetem palavras que elas leem em qualquer lugar. Só que sabe o que elas não fazem? Elas não sabem a própria língua, elas não refletem sobre a própria língua. E você, falante português nativo brasileiro, você tem muito mais, claro, ela também tem, mas digo assim, com comparação a esse discurso, você tem muito mais ferramentas de construção, de enriquecimento lexical, do que, por exemplo, você faz parecer quando você vê esse tipo de discurso, entendeu? Olha só, aumentativo de casa é casarão, exato,
que é um processo que a gente já conhece e funciona muito bem. Aliás, por exemplo, tem aumentativos mais que não são tão produtivos que a gente usa também. Eu posso dizer o aumentativo aço, por exemplo. Ela usa em alguns vídeos dela. A gente usa o tempo todo. A gente fala golaço, cabeçaço. Nossa, foi um ricaço, é um ricaço, por exemplo. Isso estão tudo processo. A gente usa esses processos quando eles são interessantes pra gente, né? Voz é vozeirão, exato. Homenzarrão é um homenzão. É um homenzão, é um puta homem também. Outros processos formativos, talvez compostos aqui nesse caso. Cabeça é cabeção, cabeçona, pode ser cabeção, cabeçona. Santo, pode ser santão. Você tá vendo? Como eu disse, ela usa muito diminutivo, só ignora a norma padrão da língua. Não, ela, na verdade, o que ela faz, Max, ela usa o padrão da língua, a norma padrão, porque o padrão, veja bem, existe duas coisas, né? Que é o norma padrão e a norma culta. A norma padrão, a gente pode interpretar como, por exemplo, a norma que as pessoas usam no português culto. Aí pode ser uma norma padrão. E mesmo nessa norma padrão, ninguém vai dizer rapagote, rapazote, vai dizer rapazinho, né? Enfim, então mesmo na própria norma padrão, que é a norma culta das zonas urbanas, por exemplo, do Brasil, não vai usar essas formas que estão dicionalizadas e são literárias praticamente, né? E existe a norma culta, que aí sim vai prescrever que você não diga tonto, você diga, sei lá, palermo, sei lá, qualquer coisa assim. Qualquer exemplo idiota que eu já postei pra vocês aqui. Mas é isso que eu digo. Existe uma diferença entre a norma padrão, que é o padrão de uso pelas camadas mais prestigiadas, pelas camadas com mais acesso à educação no Brasil. Isso aí, o português vai ser uma norma padrão das camadas cultas dessa sociedade. Vai ter a norma culta, que é uma norma ainda mais prescritiva, assim como eu entendo pelo menos, que vai ser aquela norma que não tem a ver com a produção linguística das pessoas, não tem a ver, só tem um respaldo literário e conservador da língua. Pouco tem a ver com esses processos produtivos que a gente tá falando aqui agora, né?